Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Essa é a segunda revisão do curso, né? Nós tivemos, na verdade, uma aula de ambientação, teve apresentação, foi falado sobre o conteúdo, né? Foi falado sobre a infraestrutura. Depois você teve uma semana aí com o conteúdo inicial, né, do curso. Esse é um curso que ele tem bastante conteúdo, né? Às vezes você encontra cursos aí de Kubernetes, tem 2 ou 3 tópicos, aí depois você tem que fazer um outro curso. Esse tem bastante conteúdo, ele inclusive consegue suprir os tópicos de várias certificações. Quando a gente fala sobre Kubernetes, tem o perfil de administrador, tem o perfil de desenvolvedor, tem o perfil de segurança. E no caso, esse curso ele tem um pouco de cada coisa. Por exemplo, essa semana 2 aqui, pessoal, ele fala sobre agendadores e limites, que pega essa parte do administrador e do desenvolvedor, a parte também do ciclo de aplicação, né, acaba pegando os dois, e uma das aulas que eu considero assim, uma das aulas mais importantes, né, e ela tem muito conteúdo, pessoal, que é essa parte de segurança, tá? A For Linux ela tem um projeto aí para ano que vem lançar um curso só sobre segurança dentro da grade, né, do Kubernetes, né? Por que isso? Esse conteúdo de segurança, por exemplo, ele é um conteúdo que dá aí 3 aulas, né? Se você for fazer ele com calma e tá, dá umas 3 aulas. A nossa ideia seria no futuro separar essa parte de segurança para ficar mais focado. Às vezes você mexe ali com o Kubernetes, só quer aumentar a segurança, e aí seria interessante ver essas técnicas, né? Como, por exemplo, você consegue encriptar o secret dentro do etcd. Nós não vimos isso no curso, né? Como que faz essa encriptação, né? Por exemplo, nessa aula ele fala sobre certificado, mas a gente não viu como que eu aprovo um certificado, como que eu nego um certificado, como que eu faço a revogação de um certificado, entre outras coisas, né? Que dá para melhorar na segurança, né? Tem uma ferramenta, por exemplo, que você executa, ele faz um checklist em todo o cluster e começa a te falar, ó, isso aqui está seguro, isso aqui precisa melhorar, isso aqui está com a permissão errada, isso aqui precisa bloquear, isso aqui precisa remover, é muito interessante. Tem, inclusive, acho que um post no blog da For Linux que fala sobre segurança. Cadê aqui? Ó? Ah, o, o colaborador que postou esse post, ele é o Iago, ele trabalha com DevSecOps, ou seja, a área dele é voltada para segurança. E ele fala sobre uma ferramenta, né, que o Bibent, né, para você executar e fazer uma análise e tal, prepara o laboratório, tá? Então, pessoal, esse blog aqui é interessante sempre quando você tiver um tempinho, dá uma olhada nele, tá? Que além dessas dicas, né, que sempre tem uma dica a mais e tal, fala sobre, por exemplo, cursos novos e cursos gratuitos, né? Além de ser novo, é gratuito. Por exemplo, dá uma olhada nesse curso aqui de Cloud Fundamentals. É um curso que fala sobre fundamentos de cloud, cloud provider, como que você gerencia uma instância nas 3 clouds, né? Como que você acessa, como que você gera a chave, tá? E ainda montar uma aplicação multi-cloud, né? Por exemplo, o banco numa cloud e o back-end numa cloud, front-end no outro. Aí você fala, pô, mas é o básico de cloud? É o basicão, tá? É um curso gratuito. Então, quando eu precisar fazer algum tipo de curso gratuito, o que eu faço? Venho aqui na Forlinux Cursos, aí na parte de cima eu tenho aqui, ó, cursos gratuitos.
Então, esses cursos, você, ó, Fundamental, Essential, Big Data, não paga nada, pessoal. Auditoria de log, que comentei com vocês que foi o que montei, ó, JavaScript, Cloud Fundamentals, Container, tem um de Container que é bem bacana, pessoal, tá? Fala sobre as camadas das imagens, né? Fala sobre uma aplicação para desenvolvedor, é bem interessante. Então, assim, fica também essa dica para quando você tiver um tempinho, né? Dá uma olhada, né? Vai ter mais posts sobre segurança em Kubernetes, né? Agora no começo de 2022 a gente vai trabalhar no curso gratuito de Container Runtime, tá bom? Então fica essa dica aí do blog e essa dica dos cursos gratuitos. Muito bem. Pessoal, o que foi visto nessa segunda semana? É uma semana bem recheada, né? Você teve oportunidade de, ao invés de ter uma semana, ter 2 semanas para realizar as aulas. E aí eu pergunto, esse tempo todo que você teve, você conseguiu chegar aí no final da aula 7? Deixa eu dar uma boa noite aqui aos colegas. Boa noite ao Camilo, Erdine, José Wellington, Camilo Machado, Matheus, Amadeus, o William. Boa noite também o Vitor. Boa noite ao Pedro, o Abner e ao Camilo. Ah, o Camilo Machado 2 vezes. Tudo bem. E aí, pessoal, quem pode dar esse feedback? Ou me fala em que aula você está. Só para mim. Beleza, ele no início já caramba, o Vitor já está na aula 9. Caramba, Vitor. Tá acabando o curso. Tá acabando o curso. Só vai depois faltar então, Vitor, é aquela parte da instalação, né? Que é a instalação single, instalação. Caramba, bacana. Valeu, hein? Obrigado aí. Que mais? O pessoal não deu feedback, ó. Pedro não tá falando comigo, o Abner também não. Vamos lá, pessoal? Que, que aula você está? Tudo bem, você está na aula 1, não tem nenhum problema, tá bom? Ó, tô no início da semana 2. Boa noite, Pedro. Tô também no início na aula 2 também. Matheus, deu feedback ali, Matheus, em que parte você está? Então, pessoal, é assim, o conteúdo do curso, perfeito, Pedro. Ele, metade da segunda, ele tem o tempo, aí que você tem um tempo de 180 dias, tá? É um curso bem extenso. Eu vou falar para vocês, para dar esse curso presencial, é pauleira, viu? 8 horas todo dia, ele tem bastante conteúdo. Aí eu falo para vocês, valeu, Matheus. Que bom que ele tem bastante conteúdo, né? Porque, pessoal, não é barato, né? Pagar esses cursos não é barato na situação que a gente está hoje, com essa pandemia, né? Muita gente querendo colocação no mercado e tal. Então é importante você estar absorvendo aí o conteúdo sobre Kubernetes, né? O Kubernetes você percebeu que virou assim o queridinho da área de TI. Todo mundo quer trabalhar com Kubernetes, né? Nessa aula aqui, pessoal, eu vou precisar ter um cluster, né? Então, primeiro, eu já liguei as minhas máquinas, deixa eu só acessar elas, só um minutinho. Espera aí. Tá. E aí, antes de falar desse conteúdo, eu fiquei devendo isso para vocês. Eu fiquei devendo isso para vocês. E é importante dar esse feedback. Muitos alunos já possuem, muitas empresas já possuem um servidor de NFS na sua infraestrutura. Já possuem um servidor, tá? Ele não está dentro do cluster, é um servidor que ou está na cloud ou está ali na on-prime, está ali intranet, ou seja, já tem um servidor NFS. E aí a pergunta no caso, né? Como trazer o servidor NFS para dentro do cluster, tá? Vocês lembram da ferramenta Helm que eu tinha comentado com vocês? Quem lembra da ferramenta Helm? Você usa o snap, install, Helm, --, classic. O que ele faz, pessoal?
ele instala o Helm. O Helm é um gerenciador de pacotes dentro do Kubernetes. Ele vai aparecer na outra semana, tá? Vai aparecer na outra semana. Eu acho que o colega, o Vitor, isso, já está usando ele, perfeito. E aí, pessoal, tem um site que é o Artifact Hub. Tá? Vem aqui no Google, digita Helm Hub, e ele traz o Artifact Hub. O Artifact Hub, o que você faz aqui? Você pesquisa um pacote, e aí que vem a parte interessante. Se você digitar NFS subdir external provider, NFS subdir external provider, se você digitar esse pacote no Artifact Hub, ele te leva para esse endereço, pessoal. Tá? Eu já estou colocando aí para facilitar. E aqui vem a pergunta: como que eu trago o meu servidor de fora? Tá? Vamos dizer que você já tem um servidor na cloud e ele tem o IP, sei lá, 3415 1956, tá? Eu coloquei aqui, nem sei se esse IP tá válido, eu coloquei aqui por teste, né? E aí, esse servidor, ele está compartilhando o MNT NFS. Aí vem a pergunta: como que você traz esse servidor para trabalhar junto do Kubernetes? Primeiro, você adiciona um repositório. Basicamente, você vai vir aqui, vai adicionar o repositório, ou seja, se instalou o Helm com o snap install Helm, depois você adicionou o repositório e agora que vem a parte que é a cereja do bolo, que é a instalação. O que tem a instalação? Então, na instalação você vai usar duas opções. Uma, essa daqui, ó, --7 NFS server igual, e aí você digita o IP do seu servidor, por exemplo, né? Eu vou pegar esse exemplo fictício aqui, onde tem o meu servidor, tá? Deixa eu fazer assim, deixa eu pegar ele por fora, vou criar aqui, pronto, ó, ficou melhor. Vou colocar ele por fora, pessoal, para a gente poder entender melhor. Então, aqui eu coloco o que? No set, né? São os atributos. O IP e depois o que ele está compartilhando. Ele está compartilhando o MNT NFS. Beleza, então vem a pergunta. Depois que você executou esses três comandos, um para instalar o Helm, outro para adicionar o repositório e o outro para configurar o servidor, o que vai acontecer? Você vai agora, depois disso, né, você vai ter agora no cluster um storage class dinâmico. Um storage class dinâmico. E aí, pessoal, vem a parte mais interessante. Lembra da aula que você teve sobre volume? Dá uma olhada nesse claim local. Esse claim local, o que ele tem? Ele é um persistent volume, né? Aqui ele está pedindo, né? Por exemplo, aqui é 1 GB, né? E aqui o storage class name ele define o nome. Então, eu vou fazer um teste aqui bem simples, né? Por exemplo, como que seria o meu claim local? Ele ficaria assim, pessoal. O padrão agora para você trabalhar vai ser NFS client. Esse vai ser o padrão? Esse vai ser o padrão. Tá? O que você acabou de implementar vai gerar um NFS client. Na hora que você listar o storage class, ele vai te mostrar isso. Aí você vem aqui e escolhe. Por exemplo, eu quero 10 GB no meu servidor NFS. Peraí, então, deixa eu ver se eu entendi. Instalo o Helm, adiciono o repositório e instalo o pacote do NFS que usa o meu externo, o IP e o que ele está compartilhando. É isso daí? É. Na hora que você aplica esse manifesto, o que vai acontecer? Ele vai criar dentro de MNT NFS uma pasta. Olha que bacana.
Ele cria uma pasta e essa pasta contém informações, por exemplo, sobre o namespace, qual seria o nome do volume claim. Ele faz isso. Aí você fala, e aí? O que eu faço com essa informação? Né? Eu já tenho um persistent volume claim lá no IFS. Você define esse PVC, né? dentro do seu deploy. Então, o administrador, o admin, ele vai fazer essa parte que você está vendo aí. Ó. Instala o Helm, adiciona o repositório e instala o NFS subd external provider. O usuário comum, que não é administrador, ele vai trabalhar com essa parte. Tá? Ele pode fazer isso, porque quando eu trabalho com persistent volume claim, eu posso definir por namespace. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um namespace, que é o namespace projeto. Pronto, acabou, tá? Ó, o Vitor tem uma dica. Chega na aula 9, nós instalar o Helm, caso você tenha errado no código. Metric Crash usa código. Como ficaria então o Vitor? Peraí, você instala o Helm e aí ele dá um erro. Aí você usa Helm update. Tá me ouvindo, Roberto? Sim, tô ouvindo. É o seguinte, é que eu fui fazer a aula 9, aí Certo. foi na hora que para instalar o Metric Surf que ele pede. Aí eu, infelizmente, digitei o security, em vez de botar security, eu botei um security com Y. Aí ele Tá. acabou ficando um quest loop, ele não pegava a imagem, não achava a imagem. Aí eu perdi um tempão tentando resolver. Eu consegui deletar o serviço e o pod, mas assim, mesmo deletando, o nome ainda ficava reservado. Caramba. Aí eu achei um comentário desse cara falando de Helm Update Install e o código de instalação. Aí esse Helm Update sobrepõe. Ele atualizou. Bacana. É só para caso o pessoal caia, tenha esse acidente, que o código é bem longo. É bem longo mesmo. Pô, legal essa dica, hein? Obrigado aí, Vitor, pelo feedback aí, se o pessoal passar, né? Caso, Uhum. né? Passe por algo, né, parecido, já tem essa super dica. Legal mesmo, hein? Valeu. Falou. Então vamos lá. Pessoal, olha só. Continuando, né? Pegaram essa dica aí do servidor NFS, vocês entenderam qual seria o objetivo? Dá um feedback aí, ó. Camilo, Erdine, José Wellington, Vitor, Pedro, Matheus, William, Amadeus, Abner, Camilo. Então, quando alguém chega para você, ó, eu já tenho um servidor, dá para usar ele no Kubernetes? Aí você fala, tem uma super dica aqui, ó. Esses 3 comandos você instala e aí o usuário vai só apontar o storage class NFS client. Você não precisa criar PV. Ele cria de forma dinâmica para você. No curso de Rancher, pessoal, não querendo, né, fazer propaganda, no curso de Rancher nós usamos esse método. Né? A gente adiciona o repositório do Helm e usa um servidor NFS na GCP. Primeiro vai lá na GCP, cria a instância, instala o servidor, cria a pastinha e aí depois faz essa parte. É um pouco trabalhoso, mas o bacana é que o seu cluster pode até ir embora, mas os dados vão estar no servidor NFS. Isso que é bacana. Olha só, pessoal, uma coisa que é muito importante dentro do Kubernetes é a parte de label. Tá? Eu atualmente estou montando um, um curso de segurança em Kubernetes. E aí vem a pergunta: como que o Kubernetes ele consegue, por exemplo, diferenciar os pods? Por exemplo, como que ele fala assim, ó, esse pod que está no namespace X pode acessar o pod que está no namespace Y, né?
Como que ele consegue fazer isso, pessoal? Adivinha? Label. Eita, é isso mesmo. Label, pessoal. O label, pelo label, eu consigo falar, ó, quem tem o label assim assado pode acessar quem tem o label assim assado, né? Então dá uma olhada nessa ilustração aqui, pessoal. Nessa ilustração, o que, que você entende aí? Que existe o nosso front-end, o nosso back-end e 2 servidores de cache. Tá? Então, tenho aqui o Apache, o PHP, o MySQL e o Memcache. Então, quer dizer que a requisição que sai do servidor de cache entra no front-end, né? E o que sai do front-end entra no servidor de cache, né? No caso, sai uma requisição aqui do front-end para o banco e o banco responde. Por que que isso funciona? Porque existe um label app igual app, app igual MySQL, app igual Memcache 1, app igual Memcache 2 e vai embora, tá? Quando você trabalha com os pods, o que, que você faz? Vem aqui, kubectl, né? "-n for labs, get pods". Aí eu uso o "-all wide", e aí eu vejo, pessoal, que existe, né, o nome do pod, que ele está rodando, né, o IP, legal. Quando você lista os deploys usando "-all wide", aí você encontra lá no cantinho o seletor. Dá uma olhada, pessoal. Olha só, isso mesmo. Então tem um container app aqui, MySQL, né, no deploy, e ele tem esse seletor. Quer dizer que quando eu vou listar, por exemplo, vou listar os pods, eu posso usar o "-l app igual app". Quer dizer que ele vai listar só aquele pod. O meu teclado aqui está aparecendo uns caracteres estranhos aqui, tá? Não, não acho estranho. Olha só, ele só listou aquele pod. Aqui eu estou listando o MySQL, ó, dessa maneira. Aí você vem a pergunta: o que isso muda na minha vida? Muda tudo. Muda tudo, né? Com o label, você consegue declarar políticas de acesso, como eu mostrei naquela ilustração, quem pode acessar o quê, se entra o tráfego de pacotes, se sai, né? Você pode controlar isso. Você pode também mudar a réplica de um nó para o outro através do Node Selector, fazer filtro, ou seja, né, o céu é o limite quando você trabalha com label. Então, tem uma aula, pessoal, que falou sobre o uso do label. Eu acredito que você já deve ter visto. É uma aula, assim, comparada com outras, uma aula mais leve, né? A aula 5, né, que fala sobre labels e seletores. E isso tem a ver também, pessoal, quando eu trabalho na parte de desenvolvimento. Quando, por exemplo, eu quero mudar a versão da minha aplicação, né? Por que isso tem a ver, né, com a parte do desenvolvimento? Então, por exemplo, se você tem aí o deploy v1, ele tem, pessoal, uma imagem que tem a tag v1, tá? Esse deploy, por exemplo, ele usa o app igual v1. O deploy 2, ele tem uma imagem versão 2, ele usa o app v2, tá? O que traz o acesso das aplicações que estão dentro do cluster para fora do cluster? Um serviço. Então, lembrando que já foi falado sobre isso aqui, pessoal. Tem a aplicação, aí tem o pod, né? Aí você tem o deploy, né? E aí você vai ter o serviço. E lá na ponta, você tem o ingress. E quem vai acessar, por exemplo, né, de fora do cluster pelo nome, né? Eu tenho o meu cliente. Tudo bem. Então, nessa parte aqui, ó, do deploy, o serviço
ele está fazendo a exposição do deploy e o Ingress está atrelado ao serviço. Então, quer dizer que o cliente ele só vai acessar, por exemplo, o deploy V1 com a imagem 1 devido ao seletor. Né? Quando eu trabalho com o serviço, o seletor que aponta, ele aponta, no caso, né, quem seria o label, né, com a chave valor. Então, se você, por exemplo, entrega esse deploy com o app igual V1, você entende que o seu cliente está acessando a versão 1 da sua aplicação. Tá? Só que aí você gostaria de fazer uma estratégia de atualização da aplicação. Por exemplo, né, usar aquela estratégia de deploy tipo Canary ou Blue Green tal. O que você poderia fazer? Você poderia simplesmente mudar da 1 para 2. E aí, como que eu faço isso? Eu mexo no deploy? Não, eu mexo no serviço. Eu falo para o serviço que o serviço ele tem que ter o seletor, ao invés de V1, V2. Então, veja, por que isso é possível? Mais uma vez, devido ao label. Então, é muito importante trabalhar com label. Tá? Quando eu trabalho, por exemplo, com um label em um nó, eu consigo visualizar através desse comando, ó, que é o show labels. O Kubernetes ele permite o uso do Windows dentro do cluster. Se eu, por exemplo, listo os nós, eu vou ver aqui 3 nós, sendo o master, né? Master, já estou com uma versão mais atual aqui, pessoal, que eu atualizei. Ó. Tem o master, né? É o Linux, Linux, Linux. Eu poderia, por exemplo, ter o Cube Node 3 como Windows? Sim. Então, na hora que eu usasse o comando para ver os labels do Node 3, eu ia perceber aqui no final que isso ia mudar. OS igual Windows, né? E aí você deve estar pensando, pô, mas como que monta um cluster onde o Windows participa, né? Mas qual é a mágica por trás disso? Não tem nenhuma mágica, pessoal. Na hora que eu listo os meus pods no namespace Cube System, o que eu vou perceber? Que existe ali um plugin de rede que na última aula você vai aprender como instalar ele. Existem vários plugins. O plugin que te dá esse suporte, que dá o suporte para o Windows, ele tem esse nome aqui, ó, Flannel, tá? Plugin Flannel. Aí vem a pergunta, como que instala esse plugin? Se você pesquisar aqui, ó, no Google, né? Você vem aqui, ó, install Flannel Kubernetes, por exemplo, né? Instalando os componentes. Instalando com o Flannel. Deixa eu ver, ó. Tem vários, né? E esse aqui é uma lista, né? Quais que você pode implementar. Tem muitos, tá, pessoal? O Flannel é um deles. Tem esse Wave também. Deixa eu pegar acho que essa dica aqui do plugin. Esse é o comando. Cadê aqui, ó? Para fazer a instalação, Kubemaster, Flannel. Esse é o comando, pessoal. Dá uma olhada. kubectl apply -f. Nananana. Então, se você instala ele no lugar de Calico, você vai ter o Flannel. Aí você fala, tá, o que vai mudar na minha vida? Vai mudar que agora você pode pegar o Windows Server a partir de 2016, instalar um Docker nele de forma nativa, instalar a ferramenta kubeadm e a partir de um comando lá que é o kubeadm join, né, ele ingressa o cluster, o Windows no cluster. Tá, para que eu vou querer um cluster nesse ambiente misto, né? Para que eu vou querer isso? Bem, quando você trabalha com um arquivo de manifesto, o que você faz com esse arquivo de manifesto, por exemplo? Eu defino nesse arquivo como que eu vou trabalhar com, por exemplo, o meu seletor, né? Dá uma olhada nesse deploy. É um deploy do BusyBox e ele tem aqui o Node Selector. Veja, eu poderia colocar o seguinte, aqui embaixo, ao invés de ser Cloud igual Azure, eu poderia colocar OS igual Windows. Tá, entendi. Quer dizer que na hora de realizar o deploy,
o nosso schedule vai ignorar os outros nós e vai procurar quem tem esse seletor. Claro que aqui, pessoal, eu não vou usar essa imagem, né? O que eu vou fazer? Vou procurar uma imagem que rode dentro do Docker do Windows, tá? Então, por exemplo, tem aquele Nano Server, né? Tem lá já umas aplicações para você rodar direto no Windows. Então, para você, por exemplo, dar um suporte para os seus desenvolvedores que trabalham com o Windows, você poderia simplesmente criar um cluster só para esses desenvolvedores. E aí, como que eu faço? Eu vou lá, pego uma máquina que é o master com Linux, né? Faz instalação do cluster, já com o Flannel, e aí você vai ver isso na última aula. A única diferença é que ao invés de você usar o comando lá da última aula para instalar o Calico, você usaria esse aqui. Tá, eu vou deixar essa dica aqui. Se você, sei lá, no futuro alguém falar para você, pô, dá para montar, jogar um Windows dentro do cluster, tem os desenvolvedores. Sim, o Roberto deu essa dica lá, né, no curso. E aí, na hora de montar o manifesto, o que você faz? Você vem aqui e coloca o seletor OS Windows. Aí você fala, não, mas esse OS Windows aí, ele é o padrão, não tem como eu colocar um nome assim específico, né? Por exemplo, esse Windows, ele está dentro da GCP, tá? Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui o Node 3, que é o Node Windows, Cloud GCP. Isso quer dizer o quê? Que todos os nós que você tem em Windows, eles possuem esse label, tá? Mas nenhum possui esse label, tá bom? Sendo assim, na hora que você coloca Node Selector, Cloud, GCP e detalhe, você tem aí, sei lá, 10 réplicas e tem 5 nós Windows, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 réplicas e colocar em cada nó, né? Por exemplo, rodar aí um Nano Server com PHP, alguma coisa do tipo. Então, veja, como que o label é importante. Ele é muito, muito importante. A nossa aplicação tem label, né? Tem seletor. Na hora que você lista, por exemplo, né, no namespace for labs, você lista os serviços, né? Você vem aqui, ó, service, menos all wide. Espera aí, teclado de novo tá uns negócios esquisitos, ó. Tá. Ele mostra aqui no finalzinho, pessoal, ó, o seletor, tá? Então, esses seletores aqui é devido à chave valor, que é o label. Então, esse label, ele fica gravado aonde, pessoal? Ele fica gravado dentro do etcd. Por isso que quando a gente fala sobre, eu vou fazer um backup, dentro do cluster, eu faço o backup do quê? Né? É estranho fazer um backup dentro do cluster. Eu faço o backup do etcd. Vou lá, faço o backup, né? Quando eu quiser restaurar, eu faço a restauração a partir desse backup. Tem uma ferramenta para isso. Agora vem a pergunta, por que ele é tão importante? Você já viu, né? Pelo label, eu consigo identificar nó, consigo identificar o seletor, consigo, por exemplo, numa regra ali de segurança, determinar o fluxo de dados. Então, o label, ele é muito, muito importante. Aí teve ali toda a prática, tá, pessoal, sobre como trabalhar com label. Eu estou passando aqui para vocês mais a questão da importância, né, de você trabalhar com label. E outro assunto também que apareceu dentro do curso foi o assunto de daemon set, tá? Quando a gente trabalha com o Kubernetes, né, eu tenho um monte de recursos. E aí sempre vem aquela pergunta, onde que eu vou usar esses recursos? Né? Quando que eu vou usar eles? Né? Você percebeu que para montar essa entrega aqui, que é o arroz com feijão, eu sempre falo para o pessoal, né? Isso aqui, pessoal, é o arroz com feijão. Subo o deploy, ele gera um pod, tem o meu container rodando ali, né? E aí eu crio um serviço para fazer a exposição. Esse serviço, por exemplo, pode ser um serviço interno, quando é um back-end, é importante que ele fique dentro do cluster. Um serviço externo, por exemplo, um node port, que tem uma porta aleatória, ou, né, por exemplo, um load balance. Se eu estou na cloud, o load balance da cloud, né, no caso ali, o provedor vai criar um load balance. Se eu não estou, eu posso usar
um load balance interno, como por exemplo o Metal LB. O Ingress, ele vai permitir que o acesso de fora para dentro seja feito a partir de uma regra, né? E a gente cria ali, no caso, um Ingress, instala, né, um Ingress para poder permitir esse tipo de configuração. Então, isso seria o arroz com feijão. A partir daí, o que, que eu tenho? Eu vou precisar colocar na minha aplicação um volume, e aí você viu, né, que teve a aula. Você vai, por exemplo, poder trabalhar com labels, né? Por quê? Porque se você no futuro precisar que essas réplicas que estão na AWS sejam migradas, né, para a GCP, eu tenho que aprender como fazer isso. Aí você vai mais além, porque esse conteúdo é o que já está no ar. Já tem volume, né? Você definiu o label, só que você gostaria de monitorar. Então, por isso que existe os cenários, né? Onde, por exemplo, que eu vou usar o daemon set. O daemon set, ele basicamente cria uma réplica em todos os nós do cluster. Todos os nós, né? Uma vez que eu tenho aí o daemon set, eu consigo fazer um monitoramento dos nós, inclusive também das aplicações. De que maneira? Usando o daemon set. Se eu crio um daemon set, por exemplo, do Zabbix Agent, eu sei que esse daemon set vai criar uma réplica em todos esses nós, né? Vem aqui, ó, get nodes. Eu vou ter uma réplica para monitorar o master, uma réplica para monitorar o nó 1, o nó 2, tá? E aí seria interessante você separar como que você vai trabalhar com esse monitoramento, né? Por exemplo, se eu uso o daemon set do Zabbix Agent para monitorar os nós, e aí você implementa um deploy do Prometheus para monitorar os serviços, os deploys, ou seja, os recursos do cluster, tá? Se você voltar lá no Architect Hub e digitar aqui, ó, Prometheus, tá? Vem aqui, ó. Tem o Prometheus Stack, né? Que ele é completo, ele vem tudo, vem com Grafana, vem com tudo. Você tem aqui a maneira de fazer a instalação dele, né? Aqui, ó, tá na versão 3 e tal. E aí, o que ele faz? Ele levanta dentro do cluster um deploy do Prometheus e você consegue, através do Grafana, visualizar os dashboards com a coleta de memória, processamento, rede, dos seus deploys, ou seja, de tudo que você tem rodando no cluster. Então, veja como que é importante o uso do daemon set, né? Ter ali uma réplica, tá? Um outro conteúdo também, pessoal, que apareceu dentro do curso foi o pod estático. Essa parte é muito interessante. Por quê? Quando você fala sobre daemon set, eu tenho que gerenciar o daemon set aonde? A partir do master, certo? E se eu não tenho acesso ao master? Por exemplo, eu tenho acesso ao nó 1. Eu tenho acesso ao nó 1. O que eu posso fazer aqui no nó 1? Existe um diretório, pessoal, que é o etc Kubernetes Manifest. Tá vendo que ele está limpo? Então, todo o arquivo imon que eu jogo aqui dentro, ele gera o recurso dentro do cluster. Mas espera aí, você então cria um pod, um deploy a partir de uma pasta? É isso? É isso mesmo, tá? Então, se eu pego, por exemplo, aqui um arquivo que tem um conteúdo que gera para mim, por exemplo, um pod, eu simplesmente pego esse arquivo e faço a cópia para o etc Kubernetes Manifest, tá? Fazendo isso, o que vai acontecer? Voltando lá para o master, eu vou listar os pods e aí vai ter um novo pod, que é o pod estático. Então, você tem o nome do pod, em qual nó ele está. Espera aí, isso aqui é um daemon set? Então, vamos lá, vamos por parte. O daemon set gera uma réplica em todos os nós. Se um novo nó aparece no cluster, o daemon set vai lá, opa, vem aqui, vai lá e adiciona, no caso, a réplica.
O pod estático é quando você precisa que em um determinado nó uma réplica de um pod esteja presente. Mesmo que no master eu tente remover a réplica ou por algum motivo a réplica caiu, sei lá, aconteceu alguma coisa com essa réplica, tá? Não é RM, é delete. Tá? Na hora que eu removo ele, o que vai acontecer? Ele é recriado automaticamente. O Daemon 7 é assim? É, só que a diferença é que o Daemon 7 é em todos. E se eu quiser remover esse pod estático? Aí, na máquina que você copiou o arquivo, você vai fazer o quê? Você vai remover o arquivo. Uma pergunta. Existem arquivos estáticos no master? Sim. E uma dica para vocês. Cuidado com eles. Olha só, dentro de etc, Kubernetes, olha o que eu tenho, pessoal. etcd, eita, o etcd ele é estático? É. Por segurança, se alguém tiver a grande ideia de remover o etcd, ele é recriado. Olha quem mais eu tenho como estático, o scheduler. O scheduler é o agendador. Ah, tá. Temos também o API Server, que é o coração, e o Control Manager. Por isso que quando eu listo, agora acho que você está conseguindo entender melhor essa parte. Ó. Quando eu listo os pods no namespace kubesystem, eu vejo esses quatro, né? Que eles que fazem um cluster ficar de pé. Dá uma olhada. O etcd, o API, o controller e o scheduler. Só que quando eu listo os deploys no kubesystem, eu não encontro um deploy do API, do controller, do scheduler e do etcd. Eu encontro do Calico e do Core. Por quê? Porque esses pods eles são estáticos. Olha que inteligente, pessoal. Tá? E aí uma dica de segurança, como eu fico mexendo agora com segurança, toda vez que aparece algum assunto, a gente acaba ficando chato, né? Vamos passar uma dica de segurança aqui, ó. Tem o API, pessoal, o API Server, ele no comecinho dele, tá vendo aqui a autorização? Você começa a mexer dentro da porta de entrada aí do cluster, como que o cluster, por exemplo, vai autorizar a entrada de usuários ou, no caso, lá outras máquinas. Você pode colocar aí também uma parte de auditoria, tá? Por exemplo, quem digitou o quê, quando. Nossa, é muito bacana, pessoal. Muito legal mesmo, tá? A parte de certificado, onde que estão certificados, tal. É muito bacana. Então, assim, o pod estático, ele é importante. Você viu como que ele é importante, tá bom? Continuando. Depois, né, do pod estático, você também viu um assunto que é bem assim interessante, ele é bem diferente. Você está ali no dia a dia, não pensa nisso, tipo, como trabalhar com scheduler a mais. Como assim trabalhar com scheduler a mais? Você percebeu que dentro do Kubernetes Manifest existe já um kubescheduler, né? Se eu listar ele, eu consigo ver que ele está aqui rodando, ele é de extrema importância, né? Tudo que acontece no cluster, ele faz agendamento, só que muitos agendamentos ao mesmo tempo, vai ter uma hora que o cluster vai precisar consumir muitos recursos ali, né, para trabalhar e entregar, né, trabalhar com todos esses agendamentos ao mesmo tempo e fazer essa entrega de forma mais rápida. O que eu posso fazer? Eu posso aliviar o cluster, eu posso adicionar um segundo scheduler. Esse segundo scheduler, eu posso direcionar os meus deploys para trabalhar com esse novo scheduler. Então, por exemplo, dentro da pasta 4541, eu tenho a parte de scheduler, onde você tem um novo kubescheduler. Você pode perceber que esse kubescheduler ele tem esse nome, ó, For Labs Scheduler. Tá? Ele está usando essa versão aqui, aí você pode mudar, pode colocar 19, 21, né? Seria mais interessante ficar com a mesma versão do cluster, tá? Ele vai cair no nó 2, então quer dizer que ele sempre vai estar presente em um nó,
para poder trabalhar. Ou detalhe, né, pessoal? Se você tem vários nós com esse label, ele, se você coloca, por exemplo, vamos colocar, 10 réplicas, sei lá, 5 réplicas, e você tem 5 nós, você sabe que em cada nó vai ter uma réplica, tá? Tendo várias réplicas desse schedule, você dá uma aliviada em quem? No schedule principal. O schedule principal já não vai ficar tão requisitado. E detalhe, o seu deploy, o seu pod, que seja, ele precisa ter essa informação aqui, ó, schedule name. Pronto. Pronto. Na hora que você levanta o deploy, o pod, o schedule padrão, ele será poupado. Tá? Ele vai procurar quem? Ele vai procurar o schedule que está com esse nome aí, o ForLabs Schedule, né, que está em uma determinada máquina, e ele que vai fazer o trabalho de redirecionar, de criar réplica, né, de realocar, ou seja, o que o agendador faz, tá bom? Então, isso também é um assunto que apareceu dentro do curso, tá? E, no caso, né, você pode implementar. É muito comum o uso dele, pessoal. Olha só, eu não vejo muito, tá? Vou ser bem sincero com vocês. É interessante? Tá? Você consegue ali, por exemplo, dar uma aliviada no cluster, alguém começa a reclamar, fala que o cluster tá tendo muitos acessos, tá ocupando muitos recursos e tal. Aí você fala, não, peraí, tem uma maneira de deixar o cluster mais leve, né? Aí você implementa o schedule. Outra coisa também que dentro do curso existe é a parte de eventos, né? Ele fala para você, ó, events. Então ele te mostra esses eventos, né? Aí vem essa pergunta: esse eventos é da onde? Quando eu trabalho com eventos, os eventos eles são do namespace ou são do cluster? Isso é uma coisa importante no dia a dia para mim poder separar. O que eu uso de forma global, o que eu uso por namespace? Quando você usa o kubectl API Resources, né, ele traz para você uma lista, né, de recursos e tem uma coluna que ele fala assim, ó, quem o que pode ser aplicado por namespace, ó, binds, né, pode ser aplicado, componente status não, né, o eventos sim, tá? Então existe uma maneira, pessoal, de eu trabalhar da seguinte maneira, olha só, eu seleciono assim, ó, vamos ver como que era mesmo, acho que era o get, tá, eu posso separar o que é por namespace, acho que é essa opção aqui. Você pode separar o que é, aqui, ó, por namespace, tá, por exemplo, ó, kubectl ap resource, aí namespace true. Então ele só mostra o que eu posso usar por namespace, ó. Tudo isso eu separo por namespace. Beleza. Agora, de forma global, eu coloco aqui, ó, falso. Então, ele não separa por namespace, né? Por exemplo, nó. Nó não é por namespace, nó é do cluster, né? Agora, eventos, que está aqui na lista, já os eventos, eles são, ó, posso usar ev, né? São por namespace. Então, se eu usar kubectl get ev, eu vejo os eventos do namespace padrão, tá? Uso "-n kubesystem, eu já tenho os eventos do namespace do kubesystem. Agora, o que são esses eventos? O que aconteceu? Teve deploy, teve, no caso, um erro aí, um erro de autenticação. Então, para troubleshooting, é muito importante, né, no dia a dia, eu estou trabalhando com o namespace. Né? Os comandos, aqueles 3 comandos que no dia a dia eu uso para troubleshooting, é o eventos, né, para mim ver o que está acontecendo. O describe, né? Por exemplo, você usa aí o get pods. Aí você, por exemplo, quer ver o describe, né? Informações sobre um pod. Você vem aqui e usa o describe
pod e aponta para o pod, tá? E aí, por exemplo, se eu uso "-l app igual nginx", eu já consigo usar o label, como que o label é importante, né? Me ajudou no describe, então tem várias informações, ó. Ele está mostrando que ele está usando um Docker, que é o Container Runtime, poderia ser um CRI-O ou um outro, né? Entre outras informações, qual IP, né? Qual o nó que ele tá, é muito bacana, pessoal, tá? E também a parte de logs, né? Quando eu trabalho com log, que você ter log, eu consigo ver o log logs da aplicação, tá? Eu coloquei log, é logs, né? Então, o events, o describe e o logs, né? No dia a dia, você usa para ver a parte de troubleshoot, né? E outra coisa também que é muito, muito importante é trabalhar com cota, tá? O sysadmin que vai gerenciar o cluster Kubernetes, ele tem uma responsabilidade tremenda aí. Por quê? Primeiro, que ele precisa ter esse conhecimento de como implementar o cluster, né? Geralmente você pega soluções já prontas, como a GCP tem o cluster dela ali, né? Tem um cluster já pronto na AWS, na Azure, entre outros locais, já tem um cluster pronto, você só vai administrar, né? Ah, mas eu estou montando meu cluster on-premise, eu que vou montar do zero. Na última aula, você tem dois assuntos, né, relacionados à instalação do cluster, um cluster single master e um cluster multimaster. Tudo bem, depois que eu implementei o cluster, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a casa, eu vou criar namespace, eu vou adicionar usuários, vou criar certificado para esses usuários, vou definir role bind, ou seja, a autorização, né, a autenticação é criar o certificado. A autorização seria definir o que ele pode ou não trabalhar dentro do cluster. E também a parte que é muito importante, cotas. Isso é de extrema importância. Definir cotas. Quando eu trabalho com disco, eu tenho ali a cota de disco para impedir que os meus colaboradores utilizem todo o espaço em disco do meu storage. Então, eu defino, né? Fulano vai poder usar tantos gigas, ciclano, tanto e assim por diante, né? Quando eu trabalho dentro do Kubernetes, o que eu entendo? Que eu tenho um cluster, esse cluster ele é formado por várias máquinas, cada máquina tem uma quantidade de memória, né? Por exemplo, a nossa máquina tem 1,5 GB, né, de memória e tem 2 de processamento, né? Você começa a olhar as máquinas e fala, poxa, é tão pouco, né? Se eu começo a rodar muitas aplicações, cada aplicação precisa de memória, precisa de processamento. Vai ter uma hora que vai acontecer aqui, pessoal. Vai acabar esses recursos. Vai acabar esses recursos. Então, para controlar o que está acontecendo dentro do cluster, né? Por exemplo, o fulano que está usando o namespace projeto vai poder usar tanto de memória, tanto de processamento. Para mim poder ter esse controle, eu defino cota, tá? E existe um comando que você implementa, né, uma cota. Tem aqui um arquivo que ele é muito interessante, que é a parte de resource cota. Ele é um recurso, tá? É um recurso. Esse recurso você declara por namespace e ele declara para você como trabalhar com request e com limits. Uma coisa que é importante você sair do curso é entender a diferença, tá? O limit, pessoal, eu acredito que seja mais fácil de você entender. Por que é mais fácil? Porque assim, ó, a sua aplicação está no ar, é um servidor web. Tudo bem. Ela está onde? Ah, ela está lá no nó 1. Quanto de memória ela está usando? Ah, ela está parada, está usando, sei lá, 10 megas de memória. Tá. E de processamento? Ah, sei lá, 5% de um core. Está paradona lá, tem algumas coisas rodando e tal. O que acontece? Quando
a sua aplicação começa a ser acessada, e aí vem toda aquela parte do fluxo, né, que foi passada para você, lá na ponta o seu cliente começa a realizar o acesso, o uso de memória começa a subir. O uso de processamento começa a aumentar, né? E aí não tem só um cliente, tem um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, sexto, ou seja, em cada ponto ali alguém está acessando a sua aplicação, né, a partir ali do domínio, e o limite que você vai definir vai ser qual? Aí que você vem aqui no limite. Por exemplo, o limite de memória é de 1 GB. Então, quer dizer que ele pode ocupar do nó 1 GB. Por nó, ele pode ocupar 1 GB. E aí, pessoal, eu tenho o limite de CPU, que aí no máximo seria 2 core. Tá. E o request? Então, o request funciona assim. Na hora que eu levanto a minha aplicação, o schedule faz o agendamento para que esse pod, né, seja executado lá naquele nó, né? O que o schedule faz? Ele conversa com a API Server, que conversa com o Kubernetes, que conversa com o Container Runtime e sobe a réplica. Então, nesse momento que ele está subindo, ele faz uma requisição, né? Então, por exemplo, ó, você colocou aqui um request de 512. Quer dizer que dentro do namespace for labs limits, na hora que eu declaro a minha aplicação, eu vou colocar na minha aplicação quanto que ela precisa para subir. Ah, é? Quanto que você colocou? Eu coloquei 256 de memória. Tudo bem, só que tem um outro colaborador trabalhando dentro desse mesmo namespace. Ah, é? O que ele fez? Ele também tem uma aplicação e ele colocou de request 125. Opa, legal. Aí um terceiro colaborador também está dentro desse namespace. E aí ele colocou 200 só para a aplicação dele subir. O que vai acontecer, pessoal? Já vai dar erro aqui. Por quê? O request que você tem é de 512. O primeiro, 256. O segundo, 125. Sobrou o quê? 125. O terceiro ultrapassou a cota. Ah, tá. Então é assim que eu trabalho com a cota. E aí vem a questão. Esse request de memória é para subir e o limite é depois que ele está executando quanto que eu posso chegar, né? O request CPU é para ele subir e, no caso, o quanto de limite de CPU. Uma vez que eu já apliquei essas configurações, uma vez que as minhas aplicações já estão sendo executadas nos nós, eu consigo alguma informação sobre isso nos nós? Sim, isso é importante, você como sysadmin ter esse relatório, né? Entender o que está acontecendo. Pô, esse nó aqui, ó, tá com muita coisa. Esse outro nó, ele está mais leve. Então, eu não vou esperar o scheduler escolher. Eu que vou definir a partir do Node Selector onde que a minha aplicação ela será alocada. Então, o que você faz? Você pega aquele nó que está mais tranquilo, coloca um label para ele, né? Você viu isso, você vê essa prática aqui na aula, né? Coloca um label para ele, depois vai lá no deploy e faz uma atualização lá com o Node Selector. Bem, para poder trazer essas informações do nó, primeiro eu listo os nós, ok? Depois eu venho aqui no describe, tá? Eu queria informações do nó 2. Como que está o nó 2? Cube Node 2. Aqui, pessoal, eu consigo a informação. Dá uma olhada. Allocate recurse. O que é isso? Seria a alocação de recursos, tá? Então, ele fala que a CPU já tem 12% de alocação
no request, mas não tem nada no limite. Ah, tá. Então quer dizer que eu posso, por exemplo, né, comparar quanto de alocação de request tem o nó 1 com o nó 2. Esse é o nó 2, né? O nó 1. O nó 1 também, pessoal. Então eles estão iguais, ó. Dá uma olhada. É isso mesmo? Estão iguais. Então nesse caso aqui nem tem como eu falar não, o nó 1 tá melhor que o 2. Os dois estão iguais, tá? E o master? O master, pessoal, ele já tem bastante coisa. Eita, mas o que eu tenho rodando no master, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. No master, eu tenho o Calico, eu tenho o Core DNS, tenho o etcd, tenho o API que trabalha bastante, né? O API, o schedule, ó, ele está tranquilo agora. Então, quando você roda uma aplicação e ele cai no nó 1, nó 2, né? Vem a questão, poxa, mas por que, né? Caiu no nó 1, nó 2, não tem como rodar no master? Tem. Na última aula, tem um comando que você tira a trava do master. Você fala para o master, ó, a partir de agora, além de você rodar os pods de infraestrutura, você também vai rodar os pods de aplicação. Mas, veja, sem ele estar rodando pods de aplicação, ele já tem bastante coisa. Fora isso, pessoal, eu acabo implementando o que eu já tenho aí, outros que a gente chama de add-ons. Eu posso, por exemplo, implementar um metric server, eu posso implementar um dashboard, né? Eu posso implementar, no caso aí, plugins, ou seja, outras coisas que, dependendo da aplicação, ele coloca um controlador no master. Né? Por que ele coloca lá no master? Porque aí é mais seguro, né? Se o master cair, sabe que ele vai ser o último, né, a acontecer algo com ele e tal. Então, esses recursos aqui, é importante você sempre deixar recursos livres para o cluster poder trabalhar. Né? Ali é a infraestrutura, é a parte da administração. Tá? Agora, os outros nós, aí beleza. Mas por que você fala isso? Eu acho que o Vitor já chegou nesse assunto, né? Tem um assunto, pessoal, que é o Autoscale, né? O HPA, é o Horizontal Pod Autoscale. Ele faz o escalonamento sobre demanda. Como funciona isso? Ele aumenta a quantidade de réplicas e distribui entre os nós conforme o uso de CPU. Então é importante essa questão da aplicação declarar quanto que ela tem de limite. Então você coloca lá que a aplicação ela está limitada ao uso de 50% de CPU. O que vai acontecer? Quando essa aplicação começar a ser estressada, começar a ser utilizada, ela começa ali, né? Por exemplo, começa a usar um core, 2, depende do limite que você colocou. Se ele chegou ali, pessoal, aquele 50%, né, que você definiu, do uso do CPU, ele começa a aumentar a quantidade de réplicas. Então, por exemplo, eu tenho uma réplica, ele está sendo estressada em um nó. Para que o cliente lá na ponta não fique esperando a aplicação atender, porque aí ela está estressada, está usando muitos recursos, está lenta, ele começa a aumentar a quantidade de réplicas. Eu não vou trabalhar só com uma réplica, eu vou trabalhar com uma, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai aumentar conforme a sua configuração e vai distribuir entre os nós. O cliente lá na ponta, o que vai acontecer? Ele vai chegar para ele um load balance. Então, réplica 1, balanceia para 2, balanceia para 3. Então, quer dizer que a réplica 2, a réplica 3 está no nó que está super tranquilo. Então, aquela lentidão que o cliente começou a notar, né, chegou a 50%, 80%, você que declara, ele não vai notar mais, né, não vai conseguir notar. Então, isso acaba entrando dentro da cota. Você coloca uma cota junto com HPA. O que eu fiz na aula 9? Quando chegou na parte de autoscale, eu removi a cota.
Aí vem a pergunta, por que que você fez isso? Bem, o nosso cenário, ele é bem precário, né, pessoal? Nós temos aqui 1,5 GB, né? Temos aqui 1,5 GB. Então, para mim poder criar um auto-scale, ou seja, criar muitas réplicas ao mesmo tempo, eu ia ultrapassar a cota. Aí não daria para mostrar. Então, por isso que temporariamente, o que eu fiz? Eu fui lá, removi a cota para você ver o auto-scale funcionando. Dá para usar os dois ao mesmo tempo? Sim. O que você faz? Você primeiro faz um cálculo ali, né, do auto-scale, quantas réplicas você vai ter no final. Ah, eu coloquei 10 réplicas. Tudo bem. Quanto que vai ocupar essas 10 réplicas para a sua aplicação tá rodando, né, de forma assim tranquila? Ah, eu fiz uma conta aqui, eu vou precisar tanto de memória e eu vou precisar tanto de CPU, né? Por exemplo, 10% de cada réplica. Vou precisar de 256 megas de cada réplica. Vezes 10, eu cheguei nesse valor. Então, esse valor você coloca na cota, que é o teto que você pode chegar. Ou seja, você consegue ficar ainda dentro da cota, sem ultrapassar, e ainda consegue entregar o auto-scale para o seu cliente. Tá? Tudo bem que esse assunto, pessoal, está na aula 9, né? O nosso colega Vitor, inclusive, já está fazendo, mas é importante você entender a associação, né? Que uma coisa acaba levando a outra. Um outro assunto que eu queria também falar com vocês, pessoal, que é muito importante, é a questão da réplica 7. Eu acredito que esse assunto já ficou bem esclarecido lá na primeira semana, mas é importante a gente dar esse feedback, né? Quando você lista todos os componentes, ele fala que você tem um pod, que você tem um serviço, que você tem um deploy e que você tem uma réplica set. A questão é, eu não criei esse réplica set. Eu posso até implementar um réplica set, mas eu não criei ele. Por quê? Esse recurso ele aparece automaticamente junto ao deploy. Então você levantou um deploy, o réplica set está junto. Qual a função dele? Basicamente, manter uma quantidade de réplicas no ar. Então, por exemplo, se eu levantei o deploy do Nginx, eu vou ter um réplica set apontando o Nginx e um hash. Esse hash aqui, ele é um template, ou seja, ele é padrão. Então, se você olhar ele aqui, pessoal, você vai encontrar ele aqui em cima, no pod. O que vai mudar seria esse outro hash no final, que ele identifica a réplica. Então, toda vez, por exemplo, que eu remover esse pod, eu sei que ele vai ser recriado com esse mesmo padrão, ou seja, Nginx e esse hash, que é o hash da réplica set, mas o final vai mudar. Tá? Então, vem aqui, ó, delete pod, removo, né? Como ele foi criado a partir do deploy, o que acontece? Ele é recriado automaticamente. Então, eu posso ver que ele está aqui de novo, e aí se eu comparar com ele nessa lista anterior, aqui era VZFPM, aqui já é S57GW. Agora, veja o padrão. 6799FC88D8. Ó, esse é o padrão. Agora, por que é o padrão? Quem está mantendo isso no ar é o réplica 7. Então, basicamente, o réplica 7 serve para isso. Você vai lá e declara que uma quantidade de réplicas deve sempre estar no ar. Eu preciso me preocupar com a réplica 7? Bem, aqui é mais para você ver como funciona e tal. Na verdade, você tem que se preocupar em levantar o deploy. Tá? Agora, se o seu deploy, por algum motivo, precisa ser alterado, o que você pode fazer? Você pode usar o kubectl set. Essa parte é muito interessante, pessoal. Quando eu listo os meus deploys, eu vejo que eu tenho um do Nginx. Se eu listo um serviço, eu vejo que eu tenho do Nginx. Se eu uso um cur nesse serviço, ele vai me levar
até, no caso ali, né, até o Nginx. Parece que ele está com algum probleminha aqui, deixa eu deletar ele, só um minutinho, pessoal. Deploy svc Nginx. Tá, deixa eu ver agora os outros que eu tenho. Eu tenho um Kubernetes aqui, e de deploy eu tenho alguma coisa, deixa eu ver. Tem um aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou deletar ele. Tá. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um deploy com o nome de web server usando a imagem do Nginx igual. E aí, pessoal, vou ver aqui no expose. Colocar a porta 80. E aí sim, get all. Eu tenho aqui, né, o web server. Ele está rodando nesse IP. Vou usar um cur nele. E aí eu estou acessando o Nginx. Tá. Se eu precisar fazer uma mudança nele, como que eu faço? Eu venho aqui e uso o kubectl set para fazer uma mudança, né? Essa mudança eu vou mudar o deploy web server trocando a imagem, né? Então fazendo um set image, né? Trocando a imagem para HTTPD. Sendo assim, na hora que eu acesso o IP do serviço, ele muda para o Apache. Antes estava em Nginx, muda para o Apache. Tá, onde que eu quero chegar? Esse assunto aqui, pessoal, foi o assunto do rollback. O rollback, como ele funciona? Você usa o rollback para voltar no tempo, né? Alterações que foram feitas, você gostaria de voltar. Então, você gostaria de reverter. Então, para isso, você usa o rollback history. Aí você vai lá, aponta, né, no caso, né, pro deploy, e ele te fala que a revisão 2 foi a revisão onde você fez a alteração. Então, se eu quiser voltar no tempo dentro daquela alteração, o que eu faço? Eu uso o comando de rollout, né? Só que aí eu declaro rollout undo, né? Eu declaro qual é a revisão, tá? Então vamos fazer essa revisão. Então mudei para a revisão 2 e aí na hora que eu acessar a minha aplicação, ele vai estar agora revertendo, ou seja, ele está revertendo do web server que está com a imagem do Apache, né, para o Nginx, né? Como que eu consigo ver se ele está revertendo? Na hora que eu listo os pods, ainda ele está, né? Deixa eu ver aqui se ele voltou. Revision 2, history, record true, deploy web server, skip rollback. Tá, ele já está na revisão 2. Ele já está na revisão 2, pessoal. Aí eu tenho que fazer uma outra alteração aqui para voltar. Deixa eu fazer uma outra alteração. Tá, mudei lá a imagem. Tá, mudei. Tá. Agora eu tô com o Nginx. Aí na hora de fazer o history, aí tem a revisão 2, revisão 3. Aí agora eu escolho para onde eu quero ir, tá? Se eu quero, por exemplo, voltar para a revisão 2, então na hora que eu estou acessando, ele cai no Apache. Se eu quero voltar para a revisão 3, então na hora que eu estou acessando, ele cai no Nginx, tá? Então isso, por exemplo, o desenvolvedor, ele é muito interessante, né? Ele está testando ali, fazendo o Canary ou Blue Green, ele quer testar a versão 1, versão 2, ele consegue, através do set, fazer esse tipo de alteração. Testa aí agora a versão 1, como que ficou? Testa aí a versão 2. Então ele pode ir voltando, então, essa parte do
do rollback é bem interessante para você testar. Claro, no curso tem esse conteúdo, né? E um dos assuntos que eu acho muito interessante, também para a parte de desenvolvimento, pessoal, interessante, é o init container. Ele é muito bacana, tá? O init container. Quando você trabalha com um pod, a pergunta é: quantos containers eu posso colocar no pod? Ah, quantos você precisar, né? É que geralmente o que você encontra? Você encontra um container por pod. Agora, olhando esse conteúdo, você vai encontrar isso aqui, pessoal. Container tem um bloco, né? Tem um bloco aqui, ó, que é um container. Depois, eu tenho aqui um init container, um build box, né? Tem um build box, que é um outro container. Sendo assim, o init container é o container que faz a preparação do ambiente. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai montar um volume, vai fazer o download de um index PHP para que o container principal, que no caso seria esse container aqui, utilize o mesmo volume com o index PHP. Então, se eu aplico e depois uso o get pods e uso o "-w", ó, eu tenho o pod sendo inicializado, tá? Esse pod sendo inicializado é a preparação do ambiente, né? Então ele está preparando o ambiente. Vamos lá. Aí eu tenho que esperar, né? Depois, ó, web server, ele está fazendo download. Aí depois eu consigo ver no final ele levantando o serviço. Aqui ele está levantando o serviço load balance, nem sei se ele já levantou, deixa eu ver aqui. Ó, no 32.558, aqui eu não instalei o Metal LB ainda, tá, pessoal, aqui, por isso. Então, coloco o IP do nó, 2 pontos, e aí eu tenho a minha aplicação. Você fala, pô, mas isso aí é mó básico. Então, mas o negócio não é nem a aplicação em si, né? É como que eu preparei o ambiente para ter a aplicação, que seria o uso do init container, tá? Para quem trabalha com desenvolvimento é muito, muito, muito importante, pessoal. E aí eu queria entrar agora no assunto que acredito que seja um dos assuntos que muita gente tem dúvida, né, sobre como trabalhar com um usuário dentro do Kubernetes, né? Você pode perceber que o nosso usuário atual, ele é o suporte. Ele pode fazer o que, pessoal, dentro do cluster? Tudo. E por que ele tem esse poder? Existe uma pasta chamada .cub e dentro dessa pasta existe um arquivo de nome config. Se eu visualizar o conteúdo desse arquivo, olha o que eu encontro aqui, pessoal. Eu vou encontrar um certificado de autorização, informações sobre o meu cluster, IP, a porta, o nome dele, o contexto, que é uma área que você tem dentro do cluster para poder trabalhar. O meu contexto se chama, no caso aí, Kubernetes Admin, e o usuário Kubernetes Admin, tá? Ele é o contexto, que é essa área que eu estou trabalhando do cluster atual. Eu tenho informações sobre esse usuário, então agora informações sobre esse usuário. Aqui era sobre o cluster, agora sobre o usuário. Eu tenho um certificado de cliente do usuário e uma chave do usuário. Mas espera aí, tudo isso está dentro desse arquivo, é referente ao administrador do cluster? É isso? É isso mesmo. Então, esse Cube ADM aqui, ó, pessoal, Kubernetes Admin, ele é um root dentro do cluster. Ele pode fazer tudo. Tudo o quê? Tudo. Adicionar nó, fazer upgrade, adicionar usuário, adicionar recursos, mexer na estrutura do cluster, ou seja, atualização. Ele faz tudo.
Peraí, então é assim que eu trabalho com o cluster. Eu pego esse arquivo, mando para o meu usuário e a partir da máquina dele, ele gerencia o cluster. Não. Não, não. Esse arquivo é um arquivo que é gerado durante a instalação. Dentro do etc Kubernetes, tem um arquivo, pessoal, que é o admin.conf. O admin.conf ele é gerado durante a instalação e eu não forneço ele fora do cluster. O que eu faço então com esse arquivo dentro do cluster? Dentro do cluster, na máquina que você tornou ela master, você escolhe um usuário, né? Quando eu trabalho com muitos usuários, por exemplo, get and pass wd, eu tenho, né, ó, por exemplo, usuários comuns, Vagrant, tem aqui o suporte, né? Eu poderia adicionar o usuário Roberto, o usuário Camilo, o usuário Vitor e vai embora, né? Esses usuários, que são usuários comuns, né? Dentro do SO, eles serão os escolhidos aí para poder administrar o cluster. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com o usuário suporte, dentro da home do usuário suporte deve existir uma pasta com o nome de .cub. Dentro dessa pasta deve existir o arquivo config. O nome tem que ser esse. Então, deixa eu ver se eu entendi. Durante a instalação do cluster, foi feito essa cópia do admin para o home support.cub com o nome de config. É isso que na aula 10 eu vou ver depois que eu implementar o cluster? Isso mesmo. Para você instalar um cluster do zero, você não tem nenhum tipo de acesso, né, administrativo. Aí você escolhe um usuário, cria uma pasta .cub, a pasta tem que ser oculta, né? E aí você copia o arquivo, que é esse admin. Tá, e se eu pegar esse admin e mandar para o meu colaborador que está lá na casa dele, ele está usando o Windows e ele instalou a ferramenta kubectl. Se eu pego esse arquivo e mando para ele, bem, ele vai lá no PowerShell, cria um .cub, pega o arquivo que você mandou, que é o arquivo config, tá? E joga dentro desse .cub. Isso é errado? 1000% errado, porque esse usuário lá na casa dele, ele vai ser também o administrador do cluster. Ele vai ter poder, de root. Tá, então como que eu faço para definir que os meus colaboradores podem ou não realizar tarefas dentro do cluster? Bem, tem uma série de etapas para você trabalhar com esse usuário, tá? Primeira coisa que é importante a gente entender quando eu estou trabalhando no cluster são aquelas fases de acesso que o usuário passa dentro do cluster, estágios, na verdade, né? Que o usuário passa dentro do cluster. Então, quer dizer que o usuário, ele... Ah, pessoal, tem dois tipos, tá? Tem o usuário que é humano, né? Como, por exemplo, essa pessoa que está na casa dela, né? Tem um usuário que ele tem a função de gerenciar os serviços que você implementa dentro do cluster, né? Então, a gente chama de conta de serviço. Tá? É um usuário que é uma conta de serviço, ou seja, ele não é uma pessoa. Né? A função dele é dar suporte para as aplicações. Então, por exemplo, se eu venho aqui e listo kubectl get SA, que é Service Account, ele coloca default. -A. Ó, todas essas são contas. Tá? São contas e essas contas aqui, elas têm uma função específica. Por exemplo, tem uma conta de serviço do Core DNS, que o nome já está falando, é para gerenciar o serviço DNS. Tem uma conta, por exemplo, que é o kubeproxy, o nome já está falando, é para gerenciar a parte de kubeproxy e vai embora, tá? Então, nesse caso, a conta de serviço, ela é uma conta que você
cria para dar suporte ao seu serviço. Seria assim, ó, a conta de serviço, ela permite que o seu serviço faça alguma alteração no cluster. Vou dar um exemplo. Como que o Metric Server, que é uma aplicação à parte, consegue pegar as métricas dentro do cluster. Na hora que você instala o Metric Server, é instalado uma conta de serviço, então quer dizer que a parte da autenticação é feita, é aplicado uma autorização, que aquela conta de serviço pode coletar métricas de deploy, de nós e de pods, e o cluster faz um controle de admissão, ou seja, ele vai verificar se ele é autenticado, autorizado, para ele poder trabalhar dentro do cluster. Tudo bem, mas eu não sou como uma conta de serviço, eu sou um ser humano. Tudo bem, então você, ser humano, precisa ser autenticado dentro do cluster. Como que você é autenticado? Você precisa ter uma chave e um certificado. Tudo bem. E aí, o que eu faço com isso? Você pega essa chave certificado e você cria um contexto dentro do cluster. Esse contexto é a sua área de trabalho. Por exemplo, contexto projeto. Então, dentro do contexto projeto, tem lá o usuário. Esse contexto, que é essa área dentro do cluster, indica que você pode entrar dentro do cluster, pode se autenticar dentro do cluster. Além disso, esse contexto que abriga esse usuário, ele é atrelado, associado a um namespace, para não virar festa. Por exemplo, esse usuário, ele autentica no cluster, mas ele fica preso somente no namespace projeto. Né? Se ele tem aí ideias de, não, eu vou lá no outro namespace remover. Não, ele não consegue fazer isso, tá? Porque o contexto dele, ou seja, a área que foi criada dentro do cluster, foi delimitada, definida a trabalhar com aquele namespace. Muito bem, então quer dizer que esse usuário pode fazer o que dentro do cluster? Só entrar. O que mais? Mais nada. Mas ele quer rodar um serviço, quer rodar um pod, né, quer criar um ring. Então, nesse caso, ele tem que ser autorizado. Então, para trabalhar com autorização, nós temos o que a gente chama de RBAC. Né? Então, por exemplo, tem a roller, que são regras que você cria. Nessas regras, você vai definir, por exemplo, se ele vai trabalhar com um serviço ou vai trabalhar com um pod, o que ele pode fazer? Ele pode listar serviços e pods e depois você cria a rolling bind. A rolling bind, ele associa essa roller a um usuário. Né? Então, por exemplo, aqui você tem uma roller de nome Operator Roller que está sendo associada ao usuário de conta, né? Operator. Então, quer dizer que esse usuário pode listar pods e serviços. Ok, então é assim que vai funcionar. Ele precisa entrar dentro do cluster de uma maneira ou outra, né? Ou uma conta ou um usuário comum, e ele precisa ser autorizado. O controle de admissão, ele vai verificar esses dois estágios, né, para ter esse controle, e além disso, você pode adicionar outras coisas. Dá uma olhada na descrição. Os modelos de controle de os módulos de controle de admissão são módulos de software que pode modificar ou rejeitar solicitações. Se você olhar agora, qual é o padrão, o que está agora declarado, é só visualizar, pessoal, esse arquivo aqui, ó. Vamos fazer um less, né, que é melhor. Less etc Kubernetes manifest kube API. Tá, tem que usar um sudo. Dá uma olhada aqui, pessoal, o controle de admissão que ele tá. Ele permite nós e RBAC. Tá? Então, esse controle de admissão aí, eu posso declarar outras coisas. Né? Eu posso, por exemplo, declarar auditoria. Então, além dos atributos disponíveis para módulos de autorização, os módulos de controle de admissão podem acessar o conteúdo do objeto que está sendo criado ou atualizado. Então, quer dizer que ele pode, por exemplo, acompanhar o que está acontecendo no momento da criação, no momento da exclusão. Ou seja, eu posso colocar um controle de admissão de
auditoria. E é nessa linha que eu faço isso aqui, pessoal. Tá? Eu coloco uma vírgula aqui, aí eu vou colocando ele e tal. Nananana. E aqui também embaixo eu tenho ó, plugins, né, que eu vou colocando. Então, desse jeito, o seu cluster ele acaba ficando mais seguro. O padrão é esse aqui. Você tem um usuário, né, que precisa ter uma senha, precisa ter um certificado, precisa ter uma chave, né? Esse usuário precisa passar aí pelas rollers, rolling bind, e depois esse usuário ele tem um controle, né, definindo se ele pode ou não trabalhar dentro do cluster. Uma outra coisa também que é importante é diferenciar a roller da rolling bind, desculpa, da cluster roller. Então assim, aqui são regras e regras do cluster. Então, as regras seria assim: você aplica as regras, né, em pods, em pods, no caso, de aplicação, tá? Em cenários de aplicação. Aqui eu já tenho cenários de administração. Então, qual a diferença? Por exemplo, eu quero rodar um deploy. Isso é um cenário de aplicação. Eu quero atualizar o cluster. Isso é um cenário de administração. Então, eu tenho regras para definir o que pode ser feito em um cenário de aplicação e eu tenho regras para definir o que pode ser feito em um cenário de administração, como, por exemplo, remover um nó. Remover um nó não é uma regra de aplicação. Remover um deploy é uma regra de aplicação. Já remover um nó não é. Só que tem um detalhe. O roller, as rollers, você cria. O cluster roller, você escolhe. Ou seja, eles já estão prontos. É isso? É. Eu não preciso criar um. Tá? Se eu uso o kubectl get cluster roller, faltou um R ali. Ele mostra uma lista, olha só. Eita, mas é tudo administrativo? É, tudo administrativo. Por exemplo, o que o cluster admin faz? Não, imagina, né? Cluster admin. Então, eu faço um describe nele para ver do que se trata. O que será que ele faz, né? Vamos ver, ó, describe. Pessoal, tudo. Olha lá, asterisco, ponto asterisco, né? Então, quando você tem aquela lista de recursos, né? kubectl API resources. Ah, tudo que eu posso fazer no cluster. Eventos, trabalhar com roller, com pod, né, com cron job, então, são recursos, né? Então, quando você vê o cluster admin, ó, recurso, asterisco, ponto asterisco, né? Tudo de tudo, pode fazer os verbos. O que são os verbos? Listar, deletar, atualizar, criar, editar, ele pode fazer tudo, né? Agora, se você escolhe um outro para ver, por exemplo, tem um aqui que eu queria ver que é sobre monitoramento, né? O que ele faz? Então, eu venho aqui no cluster roller e uso o System Monitoring, né? O System Monitoring, ele pode fazer get dentro dessas URLs aqui, pessoal, dentro desses paths, né? Nas aplicações para monitorar. Você pode ver, por exemplo, que tem a parte de métricas. Mas, por exemplo, tem algum que trabalha com nó? Então, isso daí foi visto no curso, que é o System Node. O System Node, ele gerencia nós, né? Então, o que eu posso fazer com um nó, né? Eu vou lá e vejo, ó, config maps. Eu consigo, por exemplo, em config map, deletar um config map? Não, o verbo que você tem é get list weight, né? Eu consigo, por exemplo, remover. O que eu posso remover? Aí eu procuro aqui no delete, né? O que eu posso remover, tá? E assim por diante. O que eu posso criar? Você pode criar aqui, né? Algumas coisas referente aos nodes, autorização e tal, né? Posso fazer
um patch ou um update de um nó ou de um pod. Ah, tá. Então, a partir daqui eu vejo o que seria interessante eu escolher para o meu usuário, né? O usuário no dia a dia, que tipo de permissões ele pode ter? Tem aquele usuário que é full, né? Ele, por exemplo, quando trabalha com cluster admin, você pega um usuário e fala para ele, ó, você recebeu esse cluster admin, tá? Então ele é full. Ele pode logar no painel, ver tudo, fazer tudo. Aí você fala, não, eu quero um usuário que só visualize. Então o que você faz? Na hora de trabalhar com o cluster holder, você tem que ver aqui na lista algum que ele só... Ah, que é esse view. Ó, só de visualizar. Vamos ver o que ele pode fazer. Get list rate. Ele só faz isso, pessoal. Tudo só para ver, tá? Então você fala assim, ó, queria um usuário que logasse no painel só para olhar os recursos e não tivesse permissão de mexer em nada. O que você faz? Você adiciona esse usuário como? Cria um certificado, cria uma chave, cria um contexto, que é uma entrada, associa o namespace e aí depois você cria um cluster rolling bind. Por que eu preciso fazer um cluster rolling bind, pessoal? O cluster rolling bind, ele associa uma cluster holder a um usuário, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aí que o usuário João é o usuário que só visualiza. O que eu preciso fazer? Adicionar o usuário João no cluster. Pronto, ele já está adicionado. Tudo bem, então ele, no caso, já pode fazer o quê? Pode se autenticar. Está lá na casa dele, com o arquivo dele, com o certificado dele, na máquina dele. Ele consegue autenticar. O que ele pode fazer no cluster? Nada. Tá, então o que eu faço? Eu primeiro escolho uma cluster holder. Já vi. Essa aqui é ideal para o João. É a cluster holder view. Tudo bem. Como que eu faço agora para pegar a cluster holder, que é a cluster holder view, e associar ao user João? Como que eu faço isso? Então, para poder fazer essa associação e o cluster entender que ele pode só visualizar, você simplesmente cria a cluster rolling bind, tá? Então, o roller são regras de aplicação, rolling bind associa as regras de aplicação ao usuário. Cluster holder, regras de administração, não preciso criar. Cluster rolling bind associa uma ou mais regras de administração a um usuário. Então, no seu material, ele tem todo esse passo a passo, né, de como que você executa um pod com o usuário de serviço, né, como que você vai lá e cria o usuário, né, cria toda a parte de chave, de certificado, para no final o usuário conseguir, por exemplo, da máquina dele, gerenciar uma aplicação que já está rodando no cluster desde a primeira aula. Tá? E esse usuário, onde que ele fica, pessoal? Essa parte que é interessante. Ó. Ele fica na máquina register. A máquina register, ela não tem nada a ver com cluster. Tá? Ela é uma máquina importante para o curso? Tem um servidor de DNS rodando na máquina, né? Tem ali, no caso, um servidor de registro do Docker, né? Tem um servidor de NFS, né? Se você quiser depois pegar aquela dica que eu passei, né, do NFS Subdir External Provider, né? Você pode depois até fazer um teste aí com o servidor NFS. Só que essa máquina, ela não tem nada a ver com o cluster. O que foi passado na aula? Como você prepara o usuário para essa máquina, entrar dentro do cluster, e como que você instala o kubectl, que é um binário, dentro dessa máquina. E aí, o que acontece? Quer dizer que, a partir dessa máquina, eu consigo autenticar e ser autorizado dentro do cluster e mexer, né, mudar ali uma aplicação, que é uma aplicação que já estava no ar, né? Que tipo de mudança foi feita? Depois que o usuário
ganhou essa permissão, olha o que ele fez, pessoal. Isso aqui é uma mudança significativa. Ele criou um acesso HTTPS na aplicação PHP for Linux. Tá? No final, a aplicação agora tem um certificado, né, que é um certificado autoassinado, e aí, como resultado, a aplicação agora trabalha em HTTPS. Tá? Um assunto também, pessoal, que foi visto, vou dar só uma explanada rápida aqui, que eu queria falar sobre um outro que eu considero assim, muito importante. Um assunto que foi visto é a parte de contexto de segurança. Basicamente, ele dentro do cluster, claro, tem a ver com a segurança, que seria isso aqui, ó. Tá? Eu vou dar um feedback rápido. Ó. Quando você executa um pod, ele tem acesso à gravação, a um volume? Tem. E se você quiser deixar somente leitura? Então, é um exemplo de como você fazer isso, tá? Em outro exemplo, se esse pod precisa dentro do SO, porque assim, o pod está dentro do container, e o container vem de uma imagem, e essa imagem, no mínimo, precisa o quê? De um SO, que por exemplo é o Linux com uma distribuição. Esse pod ele consegue trabalhar de maneira administrativa, ou seja, com um poder de root, então gerenciando recursos, né? Que mais? Esse pod ele tem acesso com root ou sem root, né? Como que ele executa? Um pod, por padrão, pessoal, sempre é root. Sempre é root, tá? O acesso que eu tenho. Peraí, então se por algum motivo lá um invasor consegue acesso pelo pod, ele vai conseguir a partir do root lá na aplicação? Isso mesmo. Mas se a aplicação não está rodando como root, por exemplo, é um pod que é um Apache. Então, ao invés de estar rodando com root, ele está rodando com www-data. O invasor vai ter acesso total? Não, porque aí é um usuário de serviço, não é um usuário administrativo. Pô, mas como que eu mudo? Qual vai ser o nível de acesso de usuário e grupo? Trabalhando com contextos de segurança. Ah, tá. Então aqui ele fala, né? Quando o contexto, quando é root, não root, ó, pode quando ele não é root, tá? Quando você trabalha com um grupo específico, né? Por exemplo, aquela aplicação, ela permite o acesso aos arquivos que são gravados no volume quando está rodando a aplicação só em um determinado grupo. Por quê? Porque ela foi feita assim, só trabalha com aquele grupo. Tem como eu forçar o Kubernetes a executar um pod e trabalhar sempre com um determinado grupo? Sim, tá? Porque se eu não faço isso, o grupo é root. Se eu não mexo na parte da segurança do usuário, o usuário é root, ou seja, tudo é root, né? Então, por isso que o contexto de segurança aqui de usuário e grupo é importante. E aí, pessoal, tem a política de rede, tem essa política aqui que eu queria dar um feedback para vocês, que é o seguinte, eu falei para vocês que tudo que eu faço referente a acesso tem a ver com o label, né? Se você olhar esse deploy, basicamente o que eu tenho? Eu tenho um label, né, que é o app nginx. Tudo bem. No material, ele fala sobre uma política que se chama Allow Policy. Né? Allow Policy. Então, se você visualizar o conteúdo dela, ela está falando sobre o quê? Vamos lá. Ela fala sobre o seguinte. Essa parte é bem interessante. Que Network Policy, né? Na hora que eu for acessar uma aplicação que tem o label app nginx, quem deve acessar essa aplicação é quem possui o label access true. Isso quer dizer o quê? Que ele falou que tem um pod que já está no ar, que ele tem esse label. Esse pod, tá? Que pod é esse? Ele é um web server.
Tudo bem. Se eu não trabalho com política de rede, quem pode acessar esse web server? Todos os pods. É um padrão, não tem nenhuma regra ali de bloqueio. Tudo bem. Mas a partir do momento que eu crio, no caso, uma política onde para acessar o pod app nginx, a entrada a entrada tem que ser de um pod com o access true, qualquer pod que não tenha access true não consegue acessar. Somente os pods access true conseguem acessar. Aí vem a pergunta: como que eu crio um pod já colocando o label? Se você usar o kubectl run -n, -h, ele não tem aquela lista falando os exemplos. Tem um que tem um exemplo aqui, ó, pessoal. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Por exemplo, ele está falando que ele vai executar um pod com esse nome, tá? Vou mudar para cliente, né? A imagem aqui vou colocar BusyBox. E aí o label, eu posso colocar vários, né? Access True. Pronto. Então quer dizer que esse pod, ele está de acordo. Cadê aquele arquivinho lá? Ó, esse pod, ele está de acordo com o Network Policy. Por que ele está de acordo? Porque o Network Policy está falando, ó, só pode acessar o pod que tem o label app nginx, que é um servidor web, o pod com esse label. Se eu estou colocando o label, quer dizer que esse aqui, cliente, consegue. Agora, se eu simplesmente rodo ele desse jeito, ó, o que você entende? O cliente 2 não tem label, não consegue acessar. O cliente 1 tem label, consegue acessar. Isso é um exemplo de como pode ser feito o acesso. Esse ingress, pessoal, é quando ele chega até o pod. O egress é quando ele sai do pod. Aí vem a pergunta. Isso é importante na parte de segurança em que sentido, né? Por exemplo, aquele curso que eu falei para vocês que eu estou mexendo, que é o curso de segurança, tem uma parte aqui, pessoal, que é fantástica, onde eu permito o monitoramento de um outro namespace. Então, se você olhar aqui essa ilustração, olha que interessante. Tem o namespace for labs, com front-end e back-end, tá? E tem o namespace monitoring, com uns ABICs. A pergunta é, como que uma aplicação que está em um outro namespace consegue fazer um ingress, ou seja, consegue sair e entrar com uma requisição para o front-end para que esse front-end responda, ou seja, faça um egress. E a mesma coisa no back-end, através do Network Policy. Então, o Network Policy, quando você trabalha com ele é bem parecido com regra de firewall. Vamos lembrar de regra de firewall. Boas práticas. Primeiro, bloqueia tudo. É mesmo, né? Bloqueia tudo. Nada entra, nada sai, né? Nada passa, bloqueia tudo. Tá, agora vem a questão. O que você precisa? Ah, eu preciso pingar o loopback. Aí vai lá, coloca uma regra. Ah, eu preciso pingar o DNS. Né? Aí libera a porta 53 e vai embora. Então, desse jeito, você consegue, com o Network Policy, primeiro, fechar tudo e liberando aos poucos. Então, se você olhar essas ilustrações aqui, pessoal, eu já estou dando já um spoiler de um curso que só vai ser lançado ano que vem, ó, tudo está verde. Depois que eu aplico a primeira regra, ninguém se fala. Ninguém se fala, fica tudo bloqueado. Aí depois eu faço o quê? Bem, aí eu começo a liberar o front-end conversar com o back-end. Tudo bem. O que mais? Aí depois eu libero que o front-end converse com os servidores de cache. E o back-end não precisa. Ah, tá. Ah, mas não tem nenhum problema. Não, não precisa. Ele não precisa conversar, tá? Já o front-end,
lá no config map dele, ele fala sobre main cache 1, main cache 2. Legal. O que mais? Depois que eu fiz isso, eu vou permitir que um servidor de fora, né, de um pod do fora do namespace de outro consiga acessar as aplicações. E aqui não está aparecendo os cache. Por quê? Porque ele não está monitorando ele. Ah, tá. Então eu poderia colocar aqui em vermelho, mas não é necessário. Dá para entender que ele nem está aqui. E por último, o acesso à internet. Então veja, quem consegue sair para a internet é só o front-end. Então quer dizer que esse pod consegue fazer apt update, né? Consegue pingar o 888. Já esse back-end não é necessário, eu não vou instalar nada dele, ele fica estático. E para terminar, quem está na internet consegue entrar no front-end, ou seja, eu estou aqui na internet, eu consigo fazer ali um HTTP, um HTTPS para acessar o Ingress. Então você vê que essa parte de network policy ele é muito importante e tem uma outra regra aqui, pessoal, que é o IP block. O IP block, o que ele faz? Ele simplesmente libera essa rede. Mas espera aí, ele libera o quê? Ele libera o acesso a todos os pods nessa rede. Mas essa rede aqui não é a rede que eu tô, né? Se eu, por exemplo, simplesmente venho aqui e listo, né? Listo os meus pods com menos all wide, eu consigo fazer um cur nesse IP. Uma vez que eu aplico esse network policy aqui, eu já perco acesso. Por que eu perco acesso? Porque ele só libera aquele IP, aquela faixa de IP lá, né? Que faixa de IP é aquela? 10, nananana. Tudo bem. Bem, em qual IP eu estou? Aí eu tenho que ver, ó. Por exemplo, eu estou trabalhando com 172.16. Eu vou então liberar, pessoal, essa rede para mim poder acessar. Então eu vou fazer um delete, não vou editar, tá? Eu vou fazer um delete. Depois vou usar um sudo vim. E aí vou colocar essa rede aqui, ó. 172.16.10. Vou aplicar. E agora eu vou tentar acessar. Espera aí, acho que a rede que tá em qual máscara aqui? Ah, tá no 16, né? É isso. 10. Tá. Deixa eu editar lá de novo, só um minutinho. IP block. O ingress pode ser Electro, pode ser qualquer um. 16, deixa eu ver se assim ele aplica. Então, tá no 92, né? 192.68. É onde eu tô. Ah, tá. Só um minuto. 68.00. Não. Bem, se eu colocar 000, ele libera tudo, tá, pessoal? Ó. Ver se ele aceita assim. Aí tem que ver qual rede eu tô, né? Aqui que eu tenho um monte de rede, aí tem que colocar o bloco em qual rede você está, tá? Aqui como eu tenho muitos IPs, né? Aí colocando a rede específica, ele só libera o acesso daquela rede. Então o IP block não é de bloquear, seria assim, o bloco que pode
acessar. Como eu coloquei 000, aí ele permitiu, no caso, né, vindo de qualquer acesso. Pessoal, infelizmente chegou o nosso tempo, tá? Eu sei que eu falei muito, né? Eu falo muito, nem respirei, mas eu tentei dar uma passada aí para vocês da segunda semana. E aí vamos ter mais uma aula terça-feira que vem para a gente terminar. Obrigado aí pela participação de vocês na aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até terça-feira que vem. Valeu, pessoal!